Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Policast. E hoje o nosso episódio está sensacional, porque eu estou recebendo uma convidada incrível, uma amiga querida, Heloísa Nunes. Elo, para os íntimos, que é empresária, mentora. Heloísa, seja muito bem-vinda. Para mim é um prazer receber você, um privilégio compartilhar um pouquinho da sua trajetória, do seu testemunho. Tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas que vão nos ouvir. Então, assim, muito bem-vinda. Obrigada, me sinto abraçada e quero muito agradecer por esse convite, porque todos os convites que vêm, eu sempre pergunto ao Senhor, devo ir? E quando ele disse sim, eu digo, Senhor, então é o Senhor que está ali. Então, Amém. eu quero te agradecer, primeiramente, né, por estar aqui. E grandes coisas serão feitas. Vamos falar de coisas boas aqui. Amém. Seja muito bem-vinda, viu? Mas começa compartilhando um pouquinho da sua trajetória, do seu testemunho, para que as pessoas conheçam um pouco mais aí da sua jornada. Sobre a Heloísa Nunes. Quem é a Heloísa Nunes? Uau, Heloísa Nunes. Nossa, por muitos anos eu não sabia dizer quem era Heloísa Nunes. Uau. E eu ficava me perguntando, quem eu sou? O que foi que eu vim fazer aqui? E depois que eu resgatei realmente quem eu sou, hoje é o que eu faço, né? Eu tento ajudar as pessoas a elas resgatar quem elas são. Que Porque lindo. todo mundo sabe. Na verdade, a maioria das pessoas não sabem quem elas são. Sim. Mas quando elas buscam, elas descobrem, elas veem que, nossa, é transformador. Nossa. Então, Heloísa Nunes é uma filha amada do Senhor. Normalmente, eu não gosto de falar das minhas formações, né? Porque, normalmente, as pessoas se apresentam, não, eu sou isso, eu sou aquilo. Sim, exatamente. Eu sou terapeuta, eu sou mentora, Mas eu gosto de dizer isso, eu sou filha de Deus, amada e escolhida para ajudar outras vidas, né? Por muitos anos, eu vivi atrás de coisas. Hoje eu defendo causas, não coisas mais. Então, Heloísa é uma filha amada e que está aqui para ajudar homens e mulheres a resgatar a sua identidade em Cristo. Ai, que lindo! Nossa! De verdade, muito feliz mesmo em receber você aqui. E isso que você falou é um questionamento mesmo assim geral. As pessoas têm essa dúvida, essa questão de quem eu sou, né? Qual a minha real identidade? Por que, né, que eu tô aqui? Para quê e para quê? E eu costumo ter uma frase que eu gosto muito, que eu digo assim, você foi feito de propósito e por um propósito. Todos nós temos um propósito que é único, né? Que Deus colocou em cada um de nós. Então, assim, a nossa identidade é algo muito precioso, que a gente precisa ter realmente guardada no nosso coração, né? E eu vejo que você tem essa clareza. Então, hoje a gente vai conseguir transbordar sobre a Heloísa e sei que a gente vai inspirar e impactar muitas pessoas que têm essa dúvida, que se questionam, mas quem eu sou? Então, seja quem Deus te chamou para ser, né? Filha Amém. Amada de Deus em primeiro lugar mesmo, Amém, eu creio que é isso. E é interessante, Polly, porque as pessoas acham assim, não, o meu trabalho é o meu propósito. Não é o seu trabalho, não é o seu propósito. Mas muitas vezes Deus te dá a oportunidade de você fazer aquilo que você ama para você justamente poder usar esse dinheiro como para ajudar no teu propósito, pra ajudar outras pessoas. E quando eu entendi isso, eu consegui separar as coisas, porque né, eu fiz várias coisas na minha vida para poder entender essa questão emocional, essa questão de feridas emocionais, porque eu tive muito desde a minha infância e acabou me levando para patamares onde eu já tinha desistido da vida e eu tentei tirar a minha vida muitas vezes. E aí, quando eu resgatei isso, eu fiz, Senhor, estava tudo errado. Agora eu entendo realmente que eu precisava amadurecer e entender quem eu sou para poder, o que eu fosse falar, eu pudesse ajudar outras pessoas. E você vai... o TDAH que é alto, eu vou ver se quando eu vou ficar perguntando as perguntas. Estou falando de quê mesmo? Nossa. O TDAH que é no topo. Mas é sobre isso. Então, assim, acho que viver a plenitude do nosso propósito é algo assim, nossa, lindo, muito lindo, né? Porque Deus nos fez realmente com um propósito único. E quando a gente entende isso, a gente rompe com muitas barreiras, com medo, com insegurança, com incertezas, sabe? A gente, como você falou, eu oro para saber se eu posso estar e devo estar em determinados ambientes,
né? Então, é sobre isso, né? Sobre qual negócio eu posso fechar, quais mesas eu posso sentar, quais mesas eu tô ali para contribuir e que essas pessoas também vão agregar comigo, né? Para mim, com a minha jornada, com a minha trajetória. E assim, o nosso propósito é algo que a gente tem que seguir, né? E colocar em prática, né? E às vezes as pessoas acham assim que é muito difícil, é muito distante, mas não é, gente, não é. Não é impossível. Agora você precisa estar aberto para que o Senhor também te ajude a mostrar o que é que Ele quer de você. E é o que isso hoje eu vejo, que muitas pessoas elas não estão abertas. E há mais ou menos um mês atrás eu fui dar o meu testemunho para um outro podcast também, que é uma bênção, igual o Polycast Talks. E eu percebi que muitas pessoas que estão mesmo servindo a Cristo há mais de 30 anos, elas vieram para mim e disseram assim, nossa, eu não sei qual é o meu propósito. Eu disse, peraí, então tem alguma coisa errada, porque se você está há 30 anos buscando os caminhos do Senhor, você diz que está servindo e não sabe qual é o seu propósito, tem alguma coisa aí. Está errado. Tem alguma coisa. Então, você primeiro, eu preciso saber se você está aberto para que o Senhor te mostre o que Ele quer de você. Porque o que eu quero, eu sei o que eu quero. E se fosse pelo meu querer, eu não teria voltado de fora do Brasil para o Brasil. Só que aí eu disse, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? E aí, quando eu entreguei tudo para ele, ele disse, agora você vai voltar para o Brasil, você vai renunciar a tudo e você agora vai fazer a minha vontade. Você não está me entregando? E é isso que as pessoas, elas têm essa, elas têm essa luta contra a vontade delas, entendeu? Então, como é que eu posso mudar de vida? Como é que eu posso viver o incrível do Senhor? O novo de Deus. O novo de Deus, se eu não estou aberto para viver isso. Se eu estou relutando contra as minhas vontades. E a nossa carne, ela grita o tempo todo. E isso é muito difícil, mas não é impossível. Então... E aí, voltando um pouquinho lá na sua trajetória, né? Quando, como você mencionou aí, você morou fora por muito tempo. Sim. E aí, o que te despertou um dia sair da sua cidade, porque você é de Pernambuco. Sim, Pernambuco. Para morar fora do país? Gosto de cuscuz. Adoramos, nordestinas, viu? Aqui, por favor, gente, só me convidar para um café, me chama para um cuscuz também. Por favor, tem que ter cuscuz, que aí a gente vai. É isso. Paulo, o que me fez sair de lá e ir para fora foi essa pergunta, né? Foi. Gente, o TDAH aqui tá forte hoje. Por que você decidiu sair de Pernambuco e morar fora? Porque você morou em vários países. Sim. Eu sou de uma cidade chamada Itapetinha, uma cidade pequena, né? Uma cidade de índio, eu sou família de índio. Por mais que não pareça, né? Mas é porque a gente já fez algumas mudanças aqui no rosto. Mas eu sou família de índio, a minha avó era índia. E eu vim de uma cidade pequena, que não tem desenvolvimento. Então, a minha mentalidade era muito grande para de onde eu vim. Uhum. E como eu vim de uma família totalmente destruída, né? O meu pai maltratava a minha mãe, o meu pai não nos deu amor, atenção, carinho, tudo que uma criança quer. Então, eu botei na minha mentalidade que eu iria sair dali de qualquer forma. E que eu queria aprender inglês e tirar minha habilitação. Coisas que eram impossíveis para mim. Então, eu cresci com essa mentalidade. E eu cresci vendo os maus tratos dentro da minha casa. Então, eu pensei, cara, eu não quero ficar aqui. Viver isso, né? Não quero viver isso. Eu preciso mudar isso. Só que eu não tinha condições de sair, nem sair de lá, nem de viajar. Eu não tinha condições nenhuma financeiramente, nem tinha idade para isso, não tinha possibilidades. Só que aí eu fui crescendo aos longos dos anos e eu lembro que quando eu era criança eu já tinha essa mentalidade de sair de lá, de falar inglês. Eu disse, cara, eu não sei como, mas eu vou morar fora do Brasil. Então, eu terminei o meu 2º grau e continuava, né, os maus tratos dentro de casa. E aí eu disse, cara, nenhum homem presta, eu quero ir embora daqui e eu vou ser alguém na vida. E eu sempre amei a moda. A moda é algo que eu sempre amei e eu participava dos desfiles, mesmo que meus pais não deixavam. Eles diziam, não vai. Quando eles vinham, já estava dentro dos desfiles. Então, o não do meu pai para mim era ouvir um sim. Eu fui uma pessoa que eu nunca obedecia. Mas também eu fui crescendo com uma revolta, porque eu via, né, a forma como a gente era tratada, eu, minha mãe, meu irmão, dentro de casa. E aí, quando eu terminei o meu 2º grau, eu disse, cara, eu vou procurar uma forma de sair daqui. E realmente eu saí e fui para uma cidade maior, que é Caruaru. Eu acho que você deve conhecer. Fui para Caruaru e fiquei um tempo lá. E de Caruaru eu fui para Recife. E aí, em Recife, eu já estava trabalhando, né? Eu estava trabalhando lá na Smart Fit. E trabalhava também com os eventos.
E aí apareceu uma oportunidade de um rapaz que eu conhecia, que era do Rio Grande do Norte, de ir para Portugal. A gente começou a conversar, ele fez, por que você não vem para cá? Pra gente poder se conhecer e você fica uns dias aqui. Se você gostar, olha, quem sabe. Sim. Aí eu já botei na minha cabeça, essa é a oportunidade que eu vou sair daqui. Então, aí eu peguei 3 trabalhos, eu trabalhava de manhã, de 5h30 da manhã, trabalhava de manhã na Smart Fit, à tarde trabalhava com eventos e à noite também. Chegava em casa 3 da manhã, dormia 2h30. Para no outro dia. Para no outro dia, porque eu precisava juntar esse dinheiro para sair para fora. E aí eu peguei esse dinheiro, durante 6 meses eu juntei esse dinheiro e fui embora para Portugal. Sem saber de nada, só sei que eu fui. Como se diz, no Nordeste, com a cara e com a coragem. Com a cara e com a coragem. Então, Paulo, eu cheguei em Portugal e, para mim, quando eu vi aquilo ali, eu disse, cara, não volto mais. Aqui é o meu lugar. Aqui que eu vou ficar. Porque Portugal eu digo que Portugal é um Brasil só que com segurança. Porque Portugal é uma cidade onde existe mais pessoas de idade avançada do que jovens. Então, é uma cidade tranquila, que você consegue ter segurança, você consegue se alimentar bem. E aí eu fiquei morando com esse rapaz, a gente começou a se relacionar. Sim. E eu fiquei morando lá. Só que durante esse período que a gente estava se relacionando, eu peguei uma bactéria da carne do porco. Eu fui parar no hospital. E durante esse tempo, eu gastei todo o meu dinheiro que eu tinha com tratamentos. Ou seja, foi tudo no tratamento. E aí, quando eu estava no hospital, esse rapaz foi lá e disse, olha, não dá mais. Não quero mais me relacionar. Nossa. Acabou o dinheiro, acabou o amor. E aí, desse relacionamento que ele disse não dá mais, eu, muito orgulhosa, né? Eu disse, tá bom, não se preocupa não. Porque eu não vou ficar aqui, não. Deixa eu só sair do hospital, né? Porque eu tô em tratamento, que eu vou pegar as minhas coisas e vou sair da sua casa. E assim eu fiz. Só que quando eu saí da casa dele, eu fui para Lisboa. Eu morava em Cascais, que é uma ilha lá de Portugal, eu fui para Lisboa. Quando eu cheguei em Lisboa, eu não tinha dinheiro para nada, nem para comer, nem para dormir, eu fiquei na rua. Então foi a parte mais desafiadora da minha vida. Por quê? Porque eu estava em outro país, eu não tinha o que comer, eu não tinha onde morar, eu não tinha onde dormir, e a minha passagem já tinha passado a data de voltar. E aí eu pensei, cara, e agora? Eu vim do Brasil para cá, não conheço ninguém, tô morando na rua, só tinha as minhas malas, né, as minhas roupas, e agora é isso. Ou eu sobrevivo a isso, ou agora eu vou morrer aqui. Só que eu saí de onde eu saí, de uma cidade que não tem desenvolvimento. Eu estou em outro país que eu não conheço nada. Cara, eu preciso sair daqui. Eu preciso sair dessa situação. E quando você está em situação de rua, Polly, você não tem os princípios, né, os princípios inegociáveis de Deus, você sujeita a qualquer coisa. Proposta. Porque você está em situação de rua, você está passando fome. A necessidade fala mais alto. Então, assim, eu tava para qualquer coisa. Eu disse, cara, eu tô aqui para qualquer coisa. Porque eu não tenho o que comer. Então, eu acabei procurando nos meus contatos, eu conheci alguém que pudesse me ajudar, e eu tinha realmente um rapaz que... Eu entrei em contato com ele, eu disse, olha, eu tô na rua, eu preciso de ajuda, eu preciso que você me ajude de alguma forma, porque eu não tenho nem o que comer, nem o que dormir, eu tô dormindo na rua. E esse rapaz disse, olha, eu tenho uma tia aí, e essa tia, ela vai te ajudar. Então, foi onde começou a minha grande história na Europa, né? Porque eu acabei rodando a Europa quase toda, mas foi onde começou a minha trajetória de vida para me trazer de volta até hoje, onde eu tô aqui. Ser a Heloísa de hoje. Para ser a Heloísa de hoje. Então... E você passou lá na Europa por outros países também. Sim, porque eu fiquei em Portugal, né? Eu morei 5 anos em Portugal, onde eu comecei realmente a buscar as coisas da moda, né? Que é o que eu queria, mas eu acabei trabalhando em várias coisas, manicure, a servir sushi, a cuspir fogo. Porque quando a gente sai, que vai pra fora, o seu diploma, tipo assim... Não serve. Inválido. Não serve. É muito subemprego lá, exatamente. Né? Porque assim, quem faz a mão de obra mesmo nos outros países são os imigrantes. Sim. Então, é tanto que todo mundo diz lá, não, os portugueses não gostam de trabalhar, eles não gostam de pegar no pesado. Quem pega no pesado são três países, que são os chineses, os indianos ou os brasileiros. Então, quem faz toda a mão de obra mesmo lá em Portugal
E não só em Portugal, né? Em outros países, somos nós e os chineses ou os indianos. Então, eu acabei fazendo um monte de coisa e acabei sendo dançarina de banda. Eu rodei a Nossa. Europa dançando numa banda. Meu Deus, quando eu lembro, eu digo, Jesus... Dancei em banda, dancei em boate, fui go-go dance, servi bebida, cuspi fogo. Eu fui fazendo um monte de coisa. Fui massagista, mas é porque eu queria justamente buscar o meu sonho. Então eu tava ali, eu digo, cara, eu só não quero voltar pra rua. Voltar. Eu só não quero voltar pra rua. Só que isso eu fui fazendo e os meus pais não sabiam, né? Porque os meus pais ligavam e diziam, não, eu tô Tá muito tudo bem. Eu jamais iria passar para ele a preocupação. Porque se eu Sim. sair de casa e eu sair para dar uma vida melhor, ajudar a minha mãe, Como que eu vou dizer agora que eu tô numa vida pior? não tem. Eu não vou dizer isso para É. eles. Então, sempre que eles ligavam, eu dizia, olha, eu tô maravilhosa, eu tô bem, mas sempre passando por tais situações que Deus, só Deus mesmo só para dizer Deus. assim, minha filha, vem aqui agora, eu tenho misericórdia de você, entendeu? Então, assim, acabei, né, sofrendo muito quando eu, nessa casa de massagem, foi o meu primeiro trabalho lá, onde muitas vezes eu era agredida, mas assim, eu aguentava e suportava porque eu não queria voltar para a rua. E ali era o meio que eu tinha de poder juntar dinheiro e ter um lugar para morar. Eu morei 8 meses dormindo num tatame. Sabe o tatame? Aqueles colchãozinhos Sim. de Sei. karatê, Uhum. judô, essas coisas. Eu fiquei 8 meses dormindo ali num tatame, trancado numa sala, para poder juntar dinheiro e sair daquela situação. Então, eu fui me sujeitando a várias coisas. Inclusive a apanhar desses homens que era da casa de massagem. Sim. Porque justamente eu só queria, sabe, achar que eu estava avançando na vida. Só que um abismo puxa o outro, a Bíblia diz, né? Nossa, eu imagino. Então, Quanto um abismo foi difícil. puxando o outro, porque nesse meio também eu fui conhecendo também a prostituição, as drogas, muita coisa errada. E é exatamente isso, como a Bíblia nos orienta. Um Sim. abismo puxa o outro. Né? Às Sim. vezes você faz algo ali e tipo assim, não foge do nosso controle. Sim, e sim, quando sim. você percebe, a situação tá bem maior do que você imaginava. Sim. Né? E eu imagino assim, para você, o quanto foi difícil tudo isso, né? Passar por tudo isso e superar tudo isso. Mas você sempre teve o seu objetivo bem claro. E é o que eu digo sempre. O caminho a gente pode ajustar, mas o nosso objetivo ele precisa permanecer o mesmo. Né? E você sabia onde você queria chegar, você sabia que você queria vencer e você sabia que você tinha esse potencial, que você tinha essa capacidade. Então, É verdade. por mais que as circunstâncias muitas vezes gritem pra gente, você não é capaz, você não consegue, olha onde você tá. Aí é onde entra a nossa identidade de saber eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. Exatamente. Eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. E eu creio no que Deus diz a meu respeito e não no que as pessoas dizem ao meu respeito. Então, por mais que as circunstâncias muitas vezes estejam adversas, sempre o nosso olhar precisa estar voltado no nosso objetivo, ali em Deus, no nosso propósito, na nossa identidade, porque as coisas elas vão se alinhar. Exatamente. Pode demorar, mas elas vão se alinhar. E como a minha vida inteira, assim, desde criança, eu sempre vivia em busca de migalhas. Por quê? Porque eu tentava suprir uma dor que não foi suprida com a minha paternidade, eu tentava suprir nas pessoas que eu ia conhecendo no mundo, Sim. né? Então, quando a gente não cura essas feridas, qualquer migalha pra gente, a gente acha que a gente já tá recebendo muitas coisas. E a minha vida quase toda era recebendo migalhas. Só que quando Deus resgatou a minha identidade nele, ele entendeu que minha filha não é com migalhas que você vai, se sentir realmente uma filha amada. Então, essas migalhas hoje, quando vem, eu digo, epa, peraí, eu tô entendendo, isso aqui é migalha, não é pra mim não. Porque eu sei agora quem eu sou. E o Senhor me resgatou tudo isso, sarou todas essas feridas que eu tinha desde a minha infância, desde que eu saí da barriga da minha mãe, entendeu? Que eu tive uma infância também difícil. Eu acredito que muitas pessoas de Pernambuco têm, né? Sim. Não só de Pernambuco, mas do mundo. Então, eu tive que sarar isso para eu entender hoje, Senhor, isso aqui é migalha, não é para mim. Essas migalhas eu recebia muito durante essa minha vida na Europa, né, na Ásia e em outros países. Era muita migalha. Nossa, eu imagino. E isso é transformador. Quando você entende isso, quando você entende o seu valor, quando você entende o seu potencial, quando você entende quem você é em Cristo, tudo muda na nossa vida. Você começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Chegam propostas, chegam outras coisas. Epa!
eu digo assim, vou lá para a Bíblia, abro aqui e digo, Senhor, tá escrito, tá dizendo aqui, né? Então, assim, eu não aceito menos do que a tua palavra diz a meu respeito. Exatamente. Se a tua palavra tá dizendo isso, eu tomo posse dessa promessa e eu quero acessar tudo isso. Então, tudo que for contrário ao que a tua palavra diz a meu respeito, eu não aceito para minha vida. Eu rejeito, porque eu já entendo que aquilo não é algo do Senhor para minha vida. E isso, assim, é uma chave que quando você entende realmente, tudo muda. Você passa a ser mais assertivo nas suas escolhas. Você passa a ser mais, sabe, assertivo no que você vai fazer. Você tem mais clareza. E a gente não acaba não sendo tão enganado, porque claro que a gente continua errando, continua tomando decisões ao longo da vida que não são as mais certas, mas isso minimiza o risco. Exatamente. Hoje a gente tem o entendimento do que o Senhor quer que a gente faça e para que a gente foi chamado para ser, né? Eu sei quem eu fui, quem eu sou e quem eu vou ser. Exatamente. E isso ele tem me trago assim muito claro, cada dia e cada lugar e cada pessoa que eu passo, ele sempre vem me trazendo, olha, minha filha, você passou por isso, você foi essa pessoa. Hoje você está vivendo isso, mas para você ser essa pessoa aqui que eu quero que você seja. Então, por isso que a gente não pode se despistar, nem olhar nem para a direita, nem para a esquerda, olhar só para ele, para a cruz. Porque justamente as coisas do mundo, como um abismo puxa o outro, as coisas do mundo me vislumbravam muito. Claro. Por quê? Porque eu não tinha isso. E eu queria ter uma vida melhor. Então, eu vim de uma cidade muito pequena. Na época, tinha, acho que 2.000 habitantes. É uma cidade muito pequena mesmo, que só tem a igreja e a pracinha central ali. Sim. Então, eu queria mais. Eu queria ter uma vida que as pessoas diziam que eu não ia poder ter. Que até meus pais diziam, não, você não vai ser isso, você não vai ser aquilo. E é assim, uma crença de não merecimento que a gente carrega, exatamente. que a gente quer dizer assim, aí eu consegui. E cada vez mais que eles diziam, você não vai ser, eu dizia, eu vou ser sim. E eu vou sim. É tanto que cada vez mais que eles diziam eu não vou, quando eu mudava de país, que eu estava em outro país, eu dizia, cara, olha onde é que eu tô. Tô avançando, tô crescendo. Tô avançando. Mas por quê? Porque eu tenho o entendimento que se eu sair de uma cidade de índio, de 2.000 habitantes, e eu tô aqui em um outro local, cara, eu posso chegar em qualquer lugar. Então, não são pessoas, e nem a minha família que vai dizer que eu não posso. Só que eu não tinha mentalidade de princípios, Sim, eu não tinha claro. mentalidade de identidade, eu não tinha mentalidade de achar assim, não, eu não vou fazer, não vou aceitar aquilo, porque aquilo é uma migalha, aquilo é errado. Uhum. Eu sempre estava só querendo mais. O pessoal dizia assim, vamos fazer isso. Eu dizia, bora, tô pronta. Saí lá da minha casa dos meus pais, eu vou para qualquer lugar do mundo. Então, eu acabei rodando o mundo, né? Quando eu comecei a sair de Portugal, eu rodei a Europa, depois fui para a China, fui para Singapura, fui para as Filipinas, para Malásia. E eu rodei o mundo em busca de fazer algo que eu queria. Só que, quando eu não tinha os princípios, tudo que eu queria fazer era em busca de dinheiro. Por quê? Porque era exatamente o que eu queria. Eu queria coisas, eu não queria causas. Sim. E eu não tinha um entendimento, eu só entendia que eu queria dinheiro. Eu queria dinheiro, eu queria ser alguém na área da moda, que é algo que eu amo, né, desde criança e hoje também graças a Deus, Deus me deu esse dom de poder Amém. Entender sobre a imagem, sobre a feminilidade também, a masculinidade, porque hoje está tudo o contrário, a mulher está masculina e o homem está feminino. Então, hoje está tudo trocado, a testosterona pela progesterona e hoje é o que as pessoas têm perdido muito. Porque quando hoje eu vou num podcast como esse, como o Policast, que é muito lindo esse nome aqui, super feminino, rosinha, Policast, e ele tá muito feminino e lindo, quero até te dar parabéns. Obrigada, a gente vê que você tem essa feminilidade, é como uma filha do rei, do Senhor, dos senhores. Amém. E é hoje o que as mulheres têm perdido muito. É a sua identidade. Né? Elas acham que para eu ser feminina é apenas eu colocar um vestido florido. Não é isso. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre já você, as pessoas te veem e ela vê quem é que está com você, o que você carrega, como você se posiciona, de dentro pra como fora, você, né? Isso, seu comportamento. E é algo muito importante também que eu tenho aprendido sobre epigenética, que é a gente mudar também, não só de dentro para fora, mas de fora para dentro. O nosso ambiente mudar quem a gente é por dentro. Uau, que incrível. Sim, isso é muito, muito interessante. Eu tenho aprendido muito também, justamente para poder unir isso e ajudar as pessoas. E nessa sua trajetória pela Europa, como que você chegou a ser Miss? Como que foi isso? Conta pra gente. Vamos aí lá. Um pouquinho dessa história. Porque foram muitos países que você Sim. passou.
Na verdade, Polly, eu fui Miss 2 vezes, porque antes de sair da cidade dos meus pais, eu ganhei o Miss lá. E aí foi onde eu pensei, cara, eu gosto disso aqui. E aí eu fui Miss lá, só que aí depois que eu entrei no mundo da moda, né, que eu já trabalhava com moda já desde a época que eu morava na cidade dos meus pais, porque todo evento as lojas já me chamavam. Todo evento tinha qualquer coisa, a loja já me chamava. E aí eu fui, né, com essa mentalidade, cara, vou em busca disso aqui. Só que quando eu cheguei em Dubai, a moda é o seguinte, é um mundo muito bom, porém é um mundo que se você não segue os princípios, é um mundo muito podre. Imagino. E isso, para mim, entender, só foi Jesus que me mostrou. Por quê? Porque cada vez mais que eu ganhava mais dinheiro, mais coisas iam me puxando. Um abismo ia puxando o outro. E quando eu cheguei lá em Dubai, para você trabalhar para as grandes marcas, você tem que ter um nome. E eu já tinha trabalhado, já tinha experiência, mas eu ainda não tinha um nome. Então, quando surgiu o concurso do Miss, eu fiz, cara, vou entrar? Porque vai que eu ganho. Aqui é a oportunidade. Se eu ganhar, eu tô em Dubai, um nos holofotes vão vir para mim, eu vou ganhar mais dinheiro e vou chegar onde eu quero. Então, foi onde eu entrei de cabeça. Eu fiz, cara, eu vou entrar de cabeça, vou me dedicar. E foi onde eu ganhei o Miss. E aí, quando eu ganhei o Miss, a Miss Emirados Árabes, aí todo mundo fez isso aqui. Uau. Todo mundo começou a olhar para mim. E aí foi onde eu entendi. Cara, agora sim vai começar exatamente o que eu vim buscar. Sim. Então, o Miss, para mim, foi muito bom, porque eu consegui entrar onde eu queria, que era nos Fashion Week, trabalhar para as marcas. E todo evento que tinha lá, os árabes queriam me ligar. Eles já queriam que eu tivesse nos eventos, justamente porque eu representava o país deles, que é os Emirados Árabes, né? O Dubai é só a cidade. Então, para mim, foi muito bom, mas, ao mesmo tempo que foi muito bom, foi o tempo em que eu mais entrei na lama do pecado. Nossa. Por quê? Porque tudo lá é em cima de ego, ganância e mentira. Então, cada vez mais que eles me chamavam, eu tinha que inventar uma mentira. Porque se eles dissessem assim, olha, a gente quer contratar você para trabalhar para tal marca, mas você tem que dizer que você já trabalhou para aquela marca ali. Eu dizia, tudo bem, porque para mim era muito normal, entendeu? Eu não seguia princípios. Então, para mim, eu dizia, tudo bem, eu vou seguir. E assim foi até chegar uma época que eu estava no melhor auge da minha vida, eu estava ganhando muito dinheiro, eu ganhava mais ou menos 100 mil reais por dia. Nossa, uau. Por dia eu ganhava 100 mil reais, mais ou menos nessa faixa. Então, eu ganhava muito dinheiro, eu estava com os holofotes em cima de mim, mas eu estava completamente destruída, que foi onde também descobri que eu estava com câncer. Vazio. E eu estava com depressão suicida, muitas vezes eu chegava nos prédios lá, que são prédios altos, eu tentava me jogar lá de cima, porque eu estava com uma dor muito grande, ou seja, estava muito bem financeiramente, tinha os holofotes, mas quando chegava em casa eu só fazia chorar, não via sentido na vida. Uau. Então, Jesus me escolheu para me resgatar num local onde não se pode falar dele, né? Porque lá não se pode falar de Jesus, senão você é preso. Não se pode, desculpa, não se pode falar da Bíblia, não se pode falar da palavra de Jesus, porque lá é Alá, né? Sim, Alá exatamente. é o Deus deles, que eles seguem um Alcorão. Então, foi lá nesse momento de muita grandeza financeiramente, de holofotes e de fama, que o Senhor decidiu chegar na minha vida. E eu aceitei essa chegada dele. Porque eu já tinha tentado me matar, eu tive o câncer. E como que se deu isso? Tipo, de Jesus, a partir desse momento, entrar na sua vida? Alguém chegou, compartilhou algo? Não. Ou foi um relacionamento íntimo seu com ele mesmo? Foi eu e ele dentro de um quarto. Foi no seu secreto? Sim, porque da mesma forma como eu estava vivendo uma fase muito boa, eu não tinha amigos. Eu tinha pessoas que estavam ali nas horas das câmeras, dos holofotes, sim, mas amigos não tinha ninguém que eu pudesse compartilhar nada. Eu sofria tudo sozinha, calada. Chegava em casa, chorava, né? Tentava me jogar de prédios, mas chegava em casa era só eu. Só que aí eu sempre colocava no YouTube para ficar escutando músicas. E nessa passagem que eu estava procurando uma música, apareceu um pastor falando da palavra de Deus. Só que ele falava da palavra de Deus de uma forma leve. Ele não tirava uma vírgula da Bíblia, mas ele falava de uma forma leve com que eu conseguisse entender. E eu realmente consegui entender. Eu dizia, nossa, esse pastor, ele fala de uma palavra de uma forma pesada,
Tipo, vem agora para Jesus, não, você vai morrer. Vai e pro é isso, inferno. vai pro inferno. Sabe? Ele falava ele lia uma passagem da Bíblia, explicava, e aquilo me prendeu. E eu disse, nossa, que interessante, vou ficar vendo. E aí, só que ele dava esses estudos todos os dias. E eu comecei a assistir. Ali gerou sede no seu coração por mais, querer mais. Porque eu estava muito destruída. Polly, para você ter um exemplo, nessa época que eu estava muito bem financeiramente, foi onde eu entrei na magia, no candomblé. Então, eu entrei na lama mesmo. E aí, cada vez mais, eu fiquei tão viciada em pedir ou fazer trabalhos, ou pedir para as pessoas fazer trabalho para mim, para eu poder saber o futuro, como ia ser, se eu ia ter mais fama, se eu ia ter mais dinheiro, que eu fui cada vez mais entrando e eu não conseguia passar 2 dias sem mexer com nada. De tão viciada que eu fiquei nisso. Então, era algo que, assim, sabe? O diabo, ele foi trabalhando na minha mente porque eu estava só me jogando ali mesmo na lama. Então, cada vez mais que eu entrava na magia, no candomblé, porque tudo é demônio, né? Tudo é. Só que eles dizem, não, que o candomblé é uma coisa, que a magia é outra, mas é tudo a mesma coisa. Cada vez mais eu ia entrando, me aprofundando nisso. E ao mesmo tempo se tornando difícil de você sair dali. Sim. Cada vez mais. Por quê? Porque cada vez mais que eu fazia, mais eu ficava orgulhosa, mentirosa, mas eu entrava em coisas erradas, prostituição, dinheiro, fazia tudo por dinheiro. Então, eu dizia às pessoas, eu servia a Mamon, porque tudo que eu fazia era por dinheiro. Por dinheiro. Então, quando apareceu esse pastor, e eu comecei a observar ele dizia assim, olha, você quer conhecer Jesus? Se tranque no seu quarto e peça a ele, para ele lhe mostrar a face dele. Não tem nada melhor do que você pedir mesmo a ele, você nem precisar de uma pessoa ou um pastor. Uau. E você ter esse contato com ele. Eu disse, tá, eu quero ver. Fez prova de Deus como a Bíblia nos ensina. Faça prova de mim. Exatamente. Então, como Deus fala, faça prova de mim, nas Escrituras, eu pensei o seguinte, tá, vamos fazer esse teste aí, eu quero ver realmente se esse Jesus existe. Porque eu conhecia Jesus, a minha família era católica apostólica romana, daquelas católicas que cultuava santo, e era santo para cima e santo para baixo. A gente sabe que em Pernambuco tem muito isso, né? As procissões. Sim. Então, a minha família era esses católicos. E eu só conhecia Jesus de ouvir falar esporadicamente, né? Que eles falavam muito de todos os santos. Santa Maria, Santo isso, Santo aquilo, mas Jesus era o último da fila. Era o último, Ninguém fala de Jesus. Não, tudo o contrário, o que a igreja pregava. Então, eu disse, tá, eu quero fazer prova realmente se esse Jesus existe. E aí uma menina estava indo daqui de São Paulo para lá, e eu tive a ideia porque ele lia a Bíblia, e eu queria ver realmente se era aquilo que ele estava lendo na Bíblia. Eu disse, eu tenho que verificar isso. Então, eu pedi para ela levar uma Bíblia para mim. Eu disse, olha, se eu comprar uma Bíblia, você leva para mim? Ela fez, levo. E aí, só que como lá, se ela fosse pega com a Bíblia, ela poderia ser presa, eu comprei uma Bíblia só com a capa de um desenho de um leão. Sem nome, sem nada. Uma Bíblia discreta. E ela chegou lá com essa Bíblia, eu peguei essa Bíblia, eu comecei a acompanhar quando o pastor falava, e eu fui lá no meu quarto. Eu disse, Senhor, vamos fazer prova agora. E aí eu coloquei meu joelho no chão e disse, Senhor, é o seguinte, aquele pastor ali está dizendo que para te conhecer eu tenho que pedir. O senhor está vendo que eu já vivi o que eu vim buscar. Eu estou ganhando dinheiro, eu sou a Miss daqui, eu tenho holofotes, eu sou famosa aqui, as pessoas me buscam, mas eu não vejo sentido mais na vida. Eu não vejo sentido. Né? Nessa época também eu tive um relacionamento que também eu fiz uma especialização no narcisismo, para poder entender como os narcisistas agem, né? Quando eu fiz a psicanálise. Porque justamente eu tive um relacionamento com um narcisista que foi o que me levou a ter o câncer, porque eu sofria tanto e as minhas emoções eram tão reprimidas que eu não falava para ninguém, e aí eu tinha colocado de alguma forma para fora e o meu corpo colocou através do câncer. Então, quando eu tive o câncer, foi quando eu disse assim, foi a primeira vez que eu falei com Jesus mesmo sem conhecê-lo. Jesus, é o seguinte, eu não aguento mais sofrer, eu tô com câncer, eu vou te dar uma escolha, ou você tirar a minha vida, ou eu mesmo vou tirar. Veja a cabeça, dando a Jesus a escolha de tirar a minha vida. Ela é toda louca. Aquela DR básica Aquela com Deus DR, que a gente tem de vez em quando. Ou você tirar a minha vida, ou eu vou tirar porque eu tô sofrendo muito e eu não quero mais sofrer isso.
eu não aguento mais sofrer, eu não quero mais sentir essa dor. Todo depressivo, a única coisa que ele quer é para cessar a dor. Ele não quer tirar a vida, mas ele quer que aquela dor passe. Acabar com a dor. É acabar com a dor. Então, por isso que a depressão é algo muito sério que muita gente não entende ou não dá atenção quando a pessoa diz que está depressivo. Porque ela é uma dor silenciosa, mas que você só quer tirar a dor. Você não quer acabar com sua vida, mas quando você chega para tirar a sua própria vida, é porque você já não está mais aguentando, você não está achando solução. E as pessoas que estão do seu lado, que era para te ajudar, não estão observando que você precisa de ajuda. Muitas vezes estão ali julgando, né? Muitas vezes achando é isso. Que é frescura, achando que a depressão às vezes as pessoas são interpretadas dessa forma, Sim. Né? Levanta daí, é porque tu não quer, porque, sabe? E acaba esse julgamento prejudicando muito. Você tá com moleza, tudo é um chilique. Só que aí, essas pessoas são essas pessoas que tiram as suas vidas. Então, por isso que é muito importante dar atenção quando uma pessoa se sentir triste ou você ver que alguém ali não tá bem. Então, eu senti essa dor. E é tanto que muitas vezes eu chegava num prédio lá em cima, eu dizia, cara, eu vou acabar com essa dor agora. Eu olhava para baixo assim, dizia, cara, e vinha aquela vozinha, se joga. Se joga. Eu dizia, eu podia acabar com essa dor agora, é melhor acabar, né? Aí eu olhava, quando eu olhava, eu dizia, não, vou fazer isso não. Mas sempre o diabo tava aqui, ó, se joga. Então, a gente tava em que parte mesmo? Tava falando, você falou do câncer, mas falou da parte que você tava lá sendo ministrada através do YouTube pelo pastor, de Jesus. Que aí a moça trouxe a Bíblia para você. Exato. E que você fez prova, disse, Senhor, agora age aqui, porque se tu é Deus mesmo... Então eu disse, Senhor, se aquele pastor disse que para o Senhor entrar na minha vida eu tenho que pedir, eu agora estou pedindo. Eu agora estou abrindo a porta, eu quero te conhecer, eu quero conhecer esse Jesus que ele está falando ali. Porque a vida que eu estou tendo tudo que eu vim buscar. Mas eu não vejo sentido na vida, eu não tenho vontade nem de viver mais, então eu quero te conhecer e eu estou abrindo a porta. Jesus, entra. E foi a oração mais sincera da minha vida. Uau, que lindo. E realmente ele começou me mostrar a vida que eu tinha. A vida que eu tinha tido até ali. É como se tirasse uma venda dos nossos olhos, né? E aí a gente começa a enxergar tudo aquilo que a gente estava vivendo. É como se realmente a gente percebe, olha assim, diz, nossa, eu tô vivendo aqui nesse lamaçal, né? E quando a gente tá lá mergulhado, que a gente não tem Jesus, você não tem esse entendimento, você não tem essa visão. Mas quando Jesus entra na nossa vida, realmente é como se assim... tirasse uma venda dos nossos olhos. E às vezes eu escuto muitas pessoas dizendo assim, mas parece que quando eu estava sem Jesus, minha vida era muito mais fácil, as coisas aconteciam muito melhor e tudo. Mas realmente era, porque a gente estava servindo ao mundo, tá? Exatamente. Eu disse, é porque você estava ali, ó, com seus olhinhos também fechados para muita coisa, né? Porque a Bíblia também nos diz que o inimigo, ele cega a gente. Sim. E a gente não consegue enxergar e ter maturidade de onde a gente tá, das coisas que a gente faz. Então, você faz achando que é normal, que é comum. E por ser comum, não necessariamente que seja normal. Eu era um objeto manipulado por ele. Porque, assim, tudo que eu fazia era só coisas que vinha. Tá, vou fazer isso, eu quero mais dinheiro, quero mais fama, quero mais isso, ego, ganância, sabe? Então, tudo que vinha, eu fazia. E eu era esse objeto. Só que quando Jesus mostrou a vida que eu tinha, e eu pude entender isso, eu fiz, Jesus, tá tudo errado. Tá tudo errado, Senhor. Agora eu tô entendendo. Ele me mostrou a vida que eu tinha e aí eu não conseguia mais ir trabalhar. Não conseguia mais sair de casa. Os caras, eu não consigo mais. Até então, justamente como você falou aí, a gente acha que... Eu realmente achava que minha vida era fácil quando eu vivia no mundo. Por quê? Porque se eu estava servindo ao diabo, ele não ia se preocupar comigo, porque eu estava fazendo aquilo que ele queria. Agora, quando eu decidi, não quero mais, aí, nega, a coisa se levantou. Porque, olha... vinha convites para mim, pratos lá, quando eu disse assim, não quero mais, não conseguia mais ir trabalhar, porque eu via que tudo estava errado, eu não conseguia mais sair de casa. Eu decidi, então tá, tô entendendo agora a vida que eu tenho, Senhor. Então agora eu vou me trancar aqui nesse apartamento e eu vou jejuar, mesmo sem entender, e eu vou orar, porque eu quero entender agora o que é que o Senhor quer de mim, porque agora eu entendi que tá tudo errado. Eu me tranquei por 2 meses nesse apartamento lá.
E eu fiquei só jejuando e orando e lendo a palavra. Jejuando e orando e lendo a palavra. E aí, quando eu disse não para o mundo, foi que veio o convite, meu telefone não parava. Eu tinha que desligar o telefone porque ele não parava. De tanto convite que veio. Aí, se eu ganhava, um exemplo, 100 mil por dia, uma faixa... Já estavam vindo propostas Tava vindo proposta de 100 mil né? por hora. Para você ver, porque eu comecei a dizer não pro mundo. E aí, o diabo já entendeu. Eu posso perder ela, entendeu? Então, eu comecei a jejuar, eu disse, Senhor, eu já entendi como eu fui, agora eu quero entender como é que eu posso ser. E eu comecei a jejuar, eu disse, Senhor, eu preciso que o Senhor me mostre agora o que é que eu vou fazer. Porque eu não consigo mais trabalhar. Como é que vai ser minha vida? E através desses jejuns, que eu jejuo até hoje, toda semana eu jejuo, né? É algo que eu tenho com Deus. Uma prática eu já. preciso deixar essa carne fraca para que eu possa entender a vontade dele, porque a gente erra muito e a nossa carne grita. Então, eu comecei a jejuar e eu disse, Senhor, me mostre o que é que o Senhor quer. E ele começou a me trazer coisas, porque assim, quando a gente tá nesse mundo, Polly, a gente acha que a gente só sabe fazer isso. Você não consegue enxergar Eu outras possibilidades. não sei fazer outra coisa, eu sei fazer isso. E aí a minha preocupação era, o que é que eu vou fazer? Se eu não consigo mais ir trabalhar, como é que vai ser a minha vida? Agora? Eu achava que ia acabar a vida, entendeu? Só que na verdade estava começando. Tá começando. E aí o Senhor foi me mostrando que algumas pessoas que eu gostava de ouvir, tipo o Tiago Brunet, e tinha outros pastores que eu gostava de ouvir, e aí ele me trouxe assim, veja a biografia do Tiago Brunet. Aí eu fui lá, olhei a biografia do Tiago Brunet, o que é que ele tinha feito, porque eu gostava da forma como ele falava, como ele ensinava, de uma forma leve, e ele falava de Deus, né? Sim, Ele fala de Deus, na verdade. Então, eu entrei na biografia dele e eu vi que ele tinha feito alguns cursos na faculdade dos Estados Unidos, que era uma faculdade cristã. Eu entrei nesse site da faculdade e quando eu entrei lá, tinha uns cursos grátis que ele tinha feito. Eu fiz, cara, tem grátis, vou fazer. Nossa. E aí, comecei a fazer esses cursos grátis. E aí, quando acabou os cursos, eu fiz agora, como Salomão diz, use tudo que você tem para adquirir sabedoria. Isso também veio no meu coração muito forte. Eu peguei e comecei a investir em cursos. Digo, eu vou começar a estudar agora, para eu poder entender o que eu gosto. Porque eu fiz esse curso que o Tiago Brunet fez também, que era o coach na Faculdade dos Estados Unidos Cristã. Sim. E eu gostei do curso. Porque muitas pessoas aqui falam muito mal do coach, mas por que eles falam mal do coach? Porque eles o estudam 3 dias e dizem assim, já sou coach. Só que coach é algo que é muito mais bom, profundo, ajuda muita gente, mas você tem que realmente se aprofundar naquilo. Com certeza. Porque se você faz 3 dias e você vai tentar ajudar outras pessoas, quando alguma coisa dá errado lá de lá, a pessoa vai culpar a pessoa daqui. Entendeu? Então, aí eu comecei a me aprofundar nisso e foi onde eu entendi que eu gostava de ajudar pessoas. Eu disse, cara, eu gosto disso, eu gosto de aconselhar pessoas, eu gosto de falar da parte emocional. E o nosso propósito é sobre isso. Às vezes, as pessoas ficam se questionando muito, mas qual é o meu propósito? E aí você acha que o seu propósito está relacionado a você, mas o nosso propósito ele é relacionado a ajudar outras pessoas. Né? Nunca é sobre nós. Muitas vezes o Senhor ele nos abençoa para que a gente consiga abençoar alguém que está do nosso lado. Às vezes a pessoa está ali fechada, com o coração fechado, o Senhor não consegue acessar, e aí ele alcança a nossa vida para que a gente consiga transbordar na vida das pessoas. E a palavra já nos diz que a bênção, quando o Senhor nos abençoa, ela é de uma maneira, de uma proporção assim tão grandiosa que ela respinga em todos que estão à nossa volta. Então, nunca é sobre nós e nem para parar em nós, mas como um rio de águas vivas que flui através de nós. Exatamente. E algo muito importante também é que quando a gente entende que o Senhor quer que a gente se salve, mas o Senhor também quer que a gente ajude outras vidas. Pessoas. E o que é muito difícil também é você parar a sua vida para ajudar o próximo. Nossa, Só que é o segundo mandamento. Amar o próximo como a si mesmo. E amar o próximo não é só, não, tá, eu amo você ali. Mas e você o próximo não é aquele de casa. Pai, mãe, irmão, Não. filho. O próximo... Aí é muito fácil. Então, amar os que são próximos da gente, familiares, parentes, é fácil. Mas amar fácil. realmente quem você nunca viu, estender a mão para quem você nunca viu, não é tão simples. E, Polly, sabe, algo mais difícil ainda é você amar e você perdoar a pessoa que tanto te fez sofrer. Imagino.
Porque para mim, perdão é um assim, desafio. perdoar a pessoa que me batia, nos que era feriu muito. que era o meu relacionamento, né, que eu tinha, que me batia, que eu cheguei a ter um câncer, que eu tentei me matar várias vezes, foi tanto sofrimento reprimido. Perdoar essa pessoa e dizer eu te perdoo, cara, foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Só que quando eu entendi isso e eu fiz uma lista, eu fiz, Senhor, eu vou fazer uma lista de todas as pessoas que me fizeram mal e das pessoas também que eu fiz mal para elas. E eu vou perdoar todo Liberar mundo. perdão sobre Eu fiz uma todas. folha cheia. Eu disse, Senhor, eu vou botar fulano, ciclano, beltrano. Botei gente até que já estava resolvido. Eu digo, vou perdoar todo mundo. Se é para começar a vida certa, com o Senhor, é tudo ou nada. Eu entrei de cabeça, porque eu disse, Senhor, se eu entrei de cabeça no mundão, agora eu quero entrar de cabeça para conhecer o Senhor. Porque eu já sei como Isso é o lado de mesmo. lá. Agora eu quero conhecer o lado de cá. Então, eu conheci realmente, eu me aprofundei, e aí foi onde eu me aprofundei na psicanálise, na neurociências, aí eu fiz vários cursos, para poder entender o porquê é que eu tinha tentado tirar a minha vida, porquê é que eu tinha tanta mágoa dos meus pais, que hoje o meu pai é o meu melhor amigo. Ai, que bênção. O Senhor restaurou tudo. Hoje toda a Relacionamento minha família familiar. serve ao Senhor. Meu irmão é pastor, Amém. a minha mãe é aquela senhora do ciclo de oração, e o meu pai é o homem que resgata vidas no leito de morte. Uau, que incrível. Então, hoje, todo mundo serve ao Senhor. E ele restaurou tudo. E eu entendi que eu precisava curar essas feridas, perdoar todo mundo. Aí minha vida começou a mudar. E tudo isso através de um posicionamento que você teve. Porque às vezes a gente espera um posicionamento do outro, sendo que Sim. quem tem o entendimento da palavra somos nós. Sim. E o quanto o perdão, ele é libertador. Né? O quanto o perdão, ele nos leva para um outro nível. Porque quando você perdoa alguém, às vezes a gente fica paralisado no mesmo lugar. Deus até quer nos abençoar e é a intenção do Senhor nos abençoar, mas muitas vezes ele não faz isso porque a gente não consegue liberar perdão. A gente está preso em lugares, Tá em tomando ambientes, veneno em pessoas que a gente não deixou ir. E aí o rio não consegue fluir, porque tá ali, tem uma barreira. É e verdade. quando a gente libera isso, tudo flui na nossa vida de uma maneira assim, parece que as portas são abertas de uma maneira assim imensurável. O perdão, ele é algo libertador. Eu acho que para mim foi a chave mais poderosa que eu podia, assim, descobrir sozinha, porque eu fui descobrindo tudo sozinha lá em Dubai. E aí eu disse assim, Senhor, o Senhor quer que eu faça o quê a partir de agora? Eu já tô entendendo quem eu sou, já tô entendendo o que é que eu gosto de fazer. O que é que o Senhor quer que eu faça? Aí Jesus disse assim, você vai renunciar a tudo. Você vai renunciar a tudo. Holofotes, dinheiro, fama, contrato, você vai renunciar a tudo. E você vai voltar pro Brasil. Que agora você vai fazer a minha vontade. Nossa. E para mim foi a coisa mais difícil. Por quê? Porque eu tinha a minha vida toda indo em busca lá. disso. Eu fui em busca disso. E quando ele disse isso, eu comecei a ficar preocupada. Só que ao mesmo tempo eu estava jejuando e procurando a palavra. Então ele também foi me enchendo de um amor que eu nunca tinha sentido. Até o momento em que eu decidi, então, tá, eu vou renunciar a tudo e vou voltar pro Brasil. Mas eu estava preocupada. Aí foi quando eu tive um sonho com Jesus. Aí nesse sonho foi onde eu tive a força. Nossa, que de onde eu lindo. não tinha. E aí, nesse sonho, Jesus aparecia para mim, eu não conseguia ver a face dele, mas eu via as vestes, que era como se fossem essas luzes daqui. A gente não consegue, eu não conseguia olhar, porque é uma luz muito forte. Quando você olha para o sol, você não consegue ficar olhando muito. Então, era como se eu estivesse olhando para o sol, só que era uma luz branca. E ele me dava a mão e ele dizia assim, minha filha, não temas, você não está comigo? Vá para o Brasil que eu tô com você. Não temas, pode ir para o Brasil que eu tô com você. Aí foi quando eu pegava na mão dele e dizia, tá bom, Jesus. E aí eu acordava. Uau, que incrível. E aí foi a força que veio para mim, para eu poder ter força para poder vir embora pro Brasil mesmo. Aí eu renunciei tudo. E voltou. Juntei tudo, peguei as minhas coisas. Eu tava lá já há 5 anos, né? Então tinha uma vida inteira. Construída lá, com certeza. E eu fiz tudo isso em silêncio. Por quê? Porque a partir do momento que já tava vindo muitos pratos, muitos convites para mim, que eram irrejeitáveis se eu tivesse no mundo, mas agora eu já estava com ele. E aí eu tinha que fazer tudo no silêncio, porque se eu falasse para as pessoas que eu estava vindo, ia ser mais difícil ainda, porque elas iam fazer várias situações para que eu não voltasse. Então eu fiz tudo em silêncio e vim embora em silêncio, e aí cheguei aqui no Brasil. E foi onde tudo começou. Ai, que lindo. Nossa, que testemunho inspirador. Meu Deus, como eu aprendi, viu? Amém. Hoje aqui com você, como eu aprendi, Amém. como nos edifica. Sim. A gente ouvir a sua história, a gente
compartilhar, principalmente para que outras pessoas, outras vidas também sejam alcançadas, inspiradas, né? E encorajadas, Sim. né? Às vezes a pessoa tá na mesma situação, tá passando por uma circunstância difícil e você acha que não tem saída. É verdade. Mas em Jesus sempre há saída. Sempre ele há. sempre tá com a mão estendida ali, só esperando. Às vezes você acha que ele tá longe e ele tá perto. Buscar e me encontrar, e quando me buscar de todo o seu coração. Foi isso que eu fiz. Eu comecei a buscar Jesus de tal forma que eu disse, Senhor, ou eu vou ser tudo ou vou ser nada. Se é para te conhecer, eu vou entrar de cabeça. Eu quero realmente conhecer quem é o Senhor. E aí ele foi me trazendo vontades, desejos, pessoas, porque eu disse também, quando eu cheguei no Brasil, eu disse, Senhor, me limpa de tudo que ainda o Senhor não quer. E ele realmente tirou tudo. Tirou amizade, pessoas, trabalho, contratos, tirou tudo. Me deixou nua. Ele só podia me dar o novo quando eu tivesse se esvaziasse limpa. daquilo que você carregava. Exatamente, daquilo que estava em mim. E quantas vezes a gente carrega bagagens desnecessárias que para a próxima estação que o Senhor tem pra gente não cabem mais. Não cabe. E a gente não vive o novo de Deus, não vive o extraordinário de Deus, porque a gente não sabe abrir mão daquilo que fez parte no passado, daquilo que um dia fez sentido, mas que para a nova estação não vai fazer mais. Exatamente. Então, foi quando começou tudo, e aí foi onde eu comecei a entender como é que ele trabalha, né? Porque antes eu vivia pela força do braço. Tudo que eu fazia, eu que fazia, eu ia em busca, era trabalho. Conquistava. Hoje já não. Hoje, tudo que eu vou fazer, eu já vou ali, que eu aprendi a perguntar ao Senhor. Algumas pessoas até me chamam de bitolada, mas gente, eu adoro ser bitolada por Jesus, tá? Pode me chamar de bitolada, de louca. Porque eu já fui louca pelo mundo, por coisas, por dinheiro. Hoje eu sou louca por Jesus e eu quero cada vez mais viver nos pés dele. Então, eu aprendi a perguntar a ele, e algumas pessoas me fazem convites, é tanto que vem um convite para mim, irrecusável aqui no Brasil, faz poucos dias. Esse convite era apenas para tirar algumas fotos por 20 mil reais. Uau. É 20 mil reais por umas fotos, tipo, questão de 5 fotos. Só que essas fotos eram fotos que eu tinha que tirar de biquíni. Sim. Que era para uma empresa de estética. Na hora que estava sendo feito o convite, o Espírito Santo na hora, não. Ele testifica na hora. Não. Não, minha filha, porque por mais que não ia aparecer o meu rosto, ia só aparecer o corpo, mas não é mais quem hoje você é. Isso. Não é mais sobre você mostrar o seu corpo, mas você tem que cobrir o templo do Espírito Santo. Justamente você se honrar, porque eu só vou poder te honrar quando você se honrar. Isso. E é o que eu não sobre fazia, isso. eu não sabia me honrar. É tanto que eu aceitava migalhas e o que eu buscava era dinheiro. Então, não estava nem aí mostrar o corpo e tudo mais. Então, na hora que veio esse convite, eu disse, Senhor, é um convite que vai me tirar do pé da lama, como falando na questão financeira. Mas o Espírito Santo disse, não. Não é isso. Então, assim, tudo que hoje eu vou fazer, é o que eu tenho aprendido, é a perguntar ao Senhor tudo que eu vou fazer. Isso seja pessoas, trabalho, reuniões, contratos, ambientes, e até igrejas. Quando eu vou para um culto, eu digo, Senhor, é para eu ir para aquele lugar? Por quê? Porque nem toda pessoa que se diz Senhor, Senhor, ela está servindo ao Senhor. Isso mesmo. Então, isso também eu aprendi também sofrendo na pele, tá? A gente aprende mais com os erros do que com os acertos. Exatamente. Então, foi errando que eu fui aprendendo. Eu não vou dizer a vocês que eu fui aprendendo. Não, a pessoa me falou. Não, eu fui aprendendo mesmo na porrada. Apanhando mesmo. Então, tudo hoje que eu vou fazer é tanto que, para estar aqui, eu perguntei, Senhor, Amém. É para eu ir para aquele podcast? Porque eu só vou se o Senhor me permitir. O Espírito Santo na hora, sim. Ai, que lindo. Então... Ai, meu Deus! Já queremos mais episódios, Então é sobre isso. Perguntar ao Senhor e saber conviver com Ele. Eu tenho que ser dependente dele, cada vez mais. Porque quando eu sou dependente dele, não é fácil. Tá, gente? Se eu disser a vocês que é fácil, não é. Igual a jejuar. Não é fácil para mim jejuar, porque eu gosto muito de comer. Nossa. Eu gosto de comer, então deixar de comer é uma coisa muito difícil. Eu não posso ser hipócrita, que é o que também, né? Eu fui muito na minha vida, tudo que eu falava era algo que eu falava só para que as pessoas me aceitassem ou me colocassem no ciclo delas. E aí, quando eu entendi que eu não tenho que ser hipócrita para Deus, que por mais que eu seja para o mundo, eu entendi que o meu não é não, o meu sim é sim. Se as pessoas podem ficar chateadas, eu não posso fazer nada, mas hoje, se ele disser que não é para eu fazer aquilo, eu vou ficar quieta. E eu sempre tenho que perguntar. E jejuar também não é fácil, mas necessário. É necessário, eu preciso.
Ai, que bom receber você aqui. Amei, gente do céu. Pode ficar aqui mais tempo, Amém, vamos voltar. por favor. Já deixo aqui o convite, porque assim, eu sei que são muitas coisas que a gente vai compartilhando, Sim, né? é tanta E coisa. que é tão pouquinho tempo, Sim. né? Mas assim, foi muito precioso o nosso tempo de mesa aqui hoje. Para mim, assim, eu fiquei muito feliz por você ter vindo, por conhecer um pouco mais da sua história, né? E compartilhar ela com outras pessoas. Então, assim, que o Senhor possa abençoar infinitamente mais você, porque Deus honra os nossos Amém. esforços, você pode É ter verdade. certeza. Ele honra os nossos esforços. Então, que ele possa prosperar você, sua casa, sua família, seu trabalho, você como um todo, né? De maneira geral. Amém. É Muito isso. bom, viu? Receber você. Brigadão mesmo. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada por esse momento, né? Um momento de comunhão. Né? Como Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Amém. E a gente está aqui para falar dele, né? Hoje eu não falo sobre coisas, só se realmente a pessoa quiser que eu vá falar sobre, né, sobre empreendedorismo, hoje o que eu faço. A mas sua mensagem é a minha Jesus. mensagem, mas todo lugar que eu for, eu tenho que falar dele em primeiro lugar. Amém. Que lindo. Obrigada. Obrigada por ter vindo. E a gente já fica aqui aguardando o próximo episódio, tá, Elô? Por favor, que nós vamos ter aí a segunda parte, né, gente? Mas para você que ficou aqui até o final, acompanhou essa história linda, incrível da Heloísa Nunes, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário, compartilha com a gente o que mais te impactou nessa história e compartilha também para que outras pessoas sejam alcançadas por essa história tão linda e que tanto nos inspira. Então, até o próximo episódio.